Amém, queridos? Nos colocamos em pé, vamos ler a palavra de Deus. Abra as vossas Bíblias no livro do evangelista São Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. Amém, irmãos? E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não podemos nós expulsar? Amém, irmãos? Vamos orar. Poderoso Deus, na sua presença estamos, diante da tua palavra. Estamos aqui, Senhor, para nos alimentar e para sermos fortalecidos pelo Senhor. Pai, eu preciso de Ti para falar, sou insuficiente. Me ajuda, Espírito Santo, e ajuda os meus irmãos, a Tua igreja, a entender Tua palavra. Assopra sobre nós o Teu Espírito de sabedoria e de temor. É a oração que peço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Graças a Deus. Irmãos, estamos falando uma sequência de mensagem sobre tentações. Semana passada falamos sobre tentação da incredulidade. Falamos sobre a incredulidade de Zacarias. Falamos, a incredulidade, ela traz juízo. A incredulidade provoca juízo. Aquele que descrê sofre a pena do Senhor. E neste texto, ainda nesta mensagem, ainda queremos falar um pouco mais sobre a tentação da incredulidade. O que me leva a cair na tentação da dúvida? Ou o que me faz duvidar? O que me leva a cair na tentação da dúvida? Ou o que me faz duvidar? Queridos, muitas são os motivos, muitos são os meios, muitas são as interferências externas e internas que nos faz duvidar de Deus, da sua palavra. As desculpas, irmãos, que nós damos são desculpas furadas que Deus não aceita. E antes de entrarmos nesse texto que lemos, nós encontramos, irmãos, os servos do Senhor, profetas que Deus usou de forma extraordinária. Se você quiser procurar na sua Bíblia e me ajudar, temos Moisés, Êxodo capítulo 4, versículo 10, Deus o chamando para ser um instrumento para libertar Israel, e Moisés, ele colocou empecilhos. Quem achou pode ler, capítulo 4 de Êxodo, versículo 10. Amém? Olha só, irmãos. Então, quando Deus nos chama para a sua obra ou para fazer sua vontade, logo a gente põe empecilhos. E qual que era o empecilho de Moisés que ele estava dando para Deus? A fala. Senhor, o Senhor quer que eu fale aos meus irmãos, o Senhor quer que eu fale a Faraó, mas eu não sou eloquente, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Alguns estudiosos dizem que ele era gago, que ele gaguejava, e eu sou gago, tá, irmão? Quem já viu gaguejando aqui? Tem hora que pega, hein, irmão? Tem hora que pega. Quando eu era menino, a minha avó me chamava de Dom. Amados, enfim, e nós colocamos desculpas. Por quê? Porque não queremos aceitar aquilo que Deus estabeleceu para nós. E isso, irmão, isso é não crer que Deus pode nos usar com os nossos defeitos, com as nossas limitações. Irmãos, todo ser humano é limitado. Amém, irmãos? Não existe ser humano ilimitado. Somos limitados. Se não temos um defeito, uma dificuldade, temos outra. Mas Deus, a despeito das nossas limitações, nos chama
E o que é que nós vamos fazer? Precisamos crer e aceitar a chamada. Aí o que Deus disse para Moisés? Versículo 11 e 12 do capítulo 4. Alguém leia, de Êxodo. Amém. Então, irmãos, Deus não aceita desculpas. Há um outro servo do Senhor muito usado por Deus, chamado Jeremias, capítulo 1, versículo 6, que ele também deu a desculpa para Deus. Capítulo 1, versículo 6, quem quiser ler, de Jeremias, ele disse que não tinha condição de falar. Quem achar primeiro pode ler. Jeremias 1, 6. Amém? Então, queridos, limitações, desculpas não são aceitas. Deus não aceita nossas desculpas. Então, desculpas são muletas que nós damos para não crer. E nós precisamos crer, irmão. Deus estabeleceu um relacionamento com seu povo por meio da fé. E nós precisamos crer e não dar desculpa. E Deus também disse para Jeremias algo parecido com o que disse para Moisés. Versículo 7 do capítulo 1 diz assim, de Jeremias: mas o Senhor disse, não diga eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irá, e tudo que eu te mandar, dirás. Ou seja, pare de dar desculpa, não seja incrédulo, não ponha limites aonde Deus não pôs, não ponha limites aonde Deus não pôs. Queridos, agora vamos voltar aqui para a questão deste texto que lemos. Abra a sua Bíblia lá, Marcos capítulo 9, vamos voltar para lá, onde a gente vemos uma passagem muito forte, porque os discípulos, irmãos, eles já haviam expulsado demônios muitas vezes. Agora apareceu uma situação que eles não puderam expulsar. Irmãos, agora pensa, você já expulsa demônio muitas vezes, de repente alguém traz um endemoniado para você e você não consegue expulsar, e aquilo se torna uma disputa. Quem já viu isso acontecer, irmão? É horrível, irmão, é horrível. O pastor ele ora, não sai. Aí vem o pastor Nilson, ora, não sai. Aí vem a irmã Isabel, ora, não sai. Aí vem Dinal, ora, não sai. Aí daqui a pouco chama lá o pastor Francisco, ora, não sai. Chama lá o pastor Nildo, né? Ora, não sai. Começa aquela disputa, irmão. E o demônio fica grande. Ele fica grande, irmão. Irmão, eu já vi isso acontecer algumas vezes. Não é legal não, tá, irmão? Não é legal. Mas o que eu quero dizer com isso? Aconteceu isso aqui. O pai trouxe um menino que os discípulos pudessem libertá-lo, mas eles não puderam. Então aconteceu o quê? Disputa. Aí, queridos, quando está acontecendo disputa, quem está ganhando é o diabo. Aí Jesus desceu do monte, capítulo 9, versículo 15, e a multidão, logo que viu, correu para ele. Aí Jesus quis saber o que é que está acontecendo aí. Aí quem fala? O pai fala: olha, eu trouxe o meu filho que tem um espírito mútuo, e este, onde quer que o apanha, capítulo 9, versículo 18 de Marcos, o despedaça, ele espuma, range o dente, vai secando, e eu disse aos seus discípulos que eu expulsasse e não puderam. Agora preste bem atenção, você vem aqui para receber uma cura e uma libertação, porque você ouviu falar que aqui Deus está curando e libertando, amém, irmãos? Aí você vem crendo que vai acontecer, sim ou não? Sim, você veio, é sinal que você tem um pouquinho de fé. Aí, irmão, aquilo que você pensava não acontece. A sua fé aumenta ou cai? Cai, irmão, cai. Aí você fica mais incrédulo ainda, porque não aconteceu.
Aí, irmãos, Jesus começou a conversar com aquele pai. Mas antes de conversar com aquele pai, olha o que Jesus disse: ó geração incrédula. Jesus está dizendo que a geração é incrédula. Jesus não só está dizendo aos seus discípulos, está dizendo que todos ali estão tomados por um sentimento de incredulidade. E aonde há incredulidade, Deus não opera. Deus não opera no meio de incredulidade, irmão. E quando Ele opera, juízos acontecem. Quando Deus opera no meio de incredulidade, logo juízos vêm na sequência. Vamos aqui entender isso. Então Jesus disse: o problema de vocês é a falta de fé. Mas a incredulidade, irmão, é uma tentação que bate na nossa porta. E quem tem que fechar ela somos nós. Somos nós que temos que fechá-la. Versículo 20 do capítulo 9 de Marcos. Trouxeram-lhe, e quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência, caiu o endemoniado por terra e revolvia espumando. Olha só que interessante. Diga comigo: o Senhor Jesus não dá atenção para demônio. Amém, irmãos? O rapaz caiu, ficou espumando, agitado. Jesus ficou com dó daquilo? Não, porque quem estava agindo ali era um demônio. Jesus deixou a situação continuar. Aí o que Jesus fez? Foi falar com o Pai. Jesus foi falar com o Pai. Irmãos, tem situação que você precisa entender o que está acontecendo. E Jesus, na sua condição humana, ele também precisava de saber o que estava acontecendo. Amém, irmãos? Aí Jesus foi conversar com o pai. O menino espumando, o menino agitado, o menino tendo um ataque, mas Jesus foi conversar com o pai. Aí o versículo 21, olha o que aconteceu. Jesus disse ao pai: quanto tempo há que isso acontece? E por que essa pergunta é importante, irmão? Digamos, irmão, que eu estou saindo para procurar emprego, amém? Aí eu saio segunda a sexta, bato em todas as portas, mando currículo, faço entrevista e tal, e nada chama. Aí o mês inteiro, aí 2 meses, 3 meses, 1 ano inteiro. Quando chega no final do ano, o que eu vou achar? Ah, irmão, sem chance, ninguém quer me empregar. Não, eu não vou ser empregado, não. 1 ano fazendo entrevista, conversando, e o ano inteiro ninguém quer me empregar. Ah, eu não vou conseguir emprego, não. Isso não bate no nosso coração? Sim ou não, irmãos? Sim. Imagina você que está lutando com uma doença por muitos anos. Uma coisa que perdura na vida das pessoas. Úlcera, né? É só remediar, não sara. Passa ano, entra ano, passa ano, entra ano e não sara. Chega uma hora que a pessoa diz para ela mesma: eu vou morrer com isso aqui. Ou não é assim, irmãos? Por quê? Porque os anos de dificuldade, os anos de sofrimento não aumenta a nossa fé, faz o contrário, joga a nossa fé lá embaixo. Quanto mais você sofre, quanto mais você passa por dificuldades, mais a sua fé vai lá para baixo. Então aquele pai disse para Jesus: desde a infância eu sofro com esse menino. Então esse menino já era um rapaz, não era um menino mais, era um rapaz. Tanto é verdade que a epígrafe diz: o jovem lunático era um jovem, um rapaz. Aí o versículo 22 diz: muitas vezes joga no fogo, joga na água para o destruir. Irmãos, pensa você num pai, numa mãe, tendo que andar com seu filho 24 horas do lado dele. Irmãos,
Isso é um fardo pequeno ou grande, irmão? É grande, irmão. Imagina você ter que dormir do lado do seu filho. Se o seu filho vai no banheiro, você tem que estar do lado. O seu filho vai para fora, você tem que estar do lado. Tem que ficar cercando ele, colocando vigilância constante, porque quando você nem imagina, o demônio que está dentro daquele rapaz joga o menino no fogo. Então aquele menino estava com o corpo queimado. Joga o menino na água, queria afogar o rapaz. Então ele tinha que ficar o tempo todo salvando aquele rapaz da morte. Irmãos, isso é sofrimento, irmão. E sofrimento não aumenta a fé de ninguém, irmão. Sofrimento só joga a fé lá embaixo. Queridos, o que eu quero dizer com isso? Que na hora do sofrimento, a gente somos tentados a não crer que haverá socorro. Na hora do sofrimento, a gente somos tentados a crer que Deus não ouve a oração. Na hora do sofrimento, a gente somos tentados a achar que Deus não está vendo ou que Deus perdeu o controle. Aí você pede para um irmão orar, não acontece. Você pede para o outro irmão orar, não acontece. Você ora, não acontece. Nada acontece. Eu disse aqui do avivamento da África do Sul. Falei aqui? Eu acho que eu falei. Um pastor na África do Sul, ele começou a pregar o evangelho e ele precisou achar. Ele estava, tipo assim, na mente dele, ele pensava: se Deus me usar para operar um milagre aqui, as pessoas vão logo correr para Deus. Isso é fato ou não é fato, irmão? Acontece um milagre extraordinário aqui, irmão, todo mundo vai vir para cá ou não vai? Vai. Oh, Deus está fazendo milagre. Aí apareceu uma mãe e trouxe a filha endemoniada, que vivia presa em arame, porque o demônio pegava ela despia a roupa, ficava nua, ia para a escola, atrapalhar a aula, depois pulava nas fazendas, aliás, na chácara do povo, arrancava tudo, a plantação. As pessoas queriam matar aquela menina, só não matava por causa da mãe. Aí tá o pastor pregando, aí falou assim: encontrei um grande xamã. Aí ele falou assim: não, pode trazer aqui sua filha que a gente vai orar, Deus vai libertar ela. A oportunidade que eu tenho. Conversou na casa dele, preparou um quarto de oração, colocou uma cama. Vamos guardar a menina aqui, vamos orar 24 horas aqui para Deus libertar essa menina. Estratégia boa? Sim ou não, irmão? Sim, irmão, estratégia sensacional. Irmão, oh Deus, depois vocês procurem o livro que é de graça na internet, Avivamento na África do Sul. Depois vocês procurem. Irmão, eles começaram a orar para Deus libertar aquela menina. Aquela menina não foi liberta. Irmão, a menina esmerdeava o quarto até pro teto, assim, esmerdeava tudo. Esmerdeava, aí eles iam, limpava, e orando, limpava. Terminava, a menina ia lá e de novo, e orando de dia e de noite, e a menina ficava de dia e de noite assim, batendo o pé dentro da casa. Quem é que fica em paz numa situação dessa, irmão? Chegou um momento que eles não aguentaram, pegou a menina e entregou a menina para a mãe endemoniada e disse assim: eu descobri que Jesus não liberta mais. Caiu na tentação ou não caiu, irmão? Caiu. Por quê? Porque o sofrimento foi tão grande, a luta foi tão grande, ele achou que Deus não libertava mais demônio, que Deus não fazia mais milagre. E ele parou de pregar cura, parou de pregar libertação. Por quê? Porque caiu em tentação. Mas depois a situação mudou, graças a Deus, e Deus libertou muitas pessoas lá, através desse pastor e daqueles que estavam com ele. Amados, vamos aqui. Então, querido, o sofrimento deste pai jogou a fé dele lá embaixo. Olha o que ele disse para o pai, capítulo
9 de Marcos, aliás, para Jesus. O Pai disse para Jesus, versículo 22, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Essa fala é fala de fé ou fala de quem está com dúvida? Com dúvida. Imagina você chegar para Jesus e dizer assim: se tu podes me libertar, me ajuda. Você está crendo que ele pode? Não, por quê? Porque o se está aí. Se tu podes me libertar. Imagina, irmão, eu estou com uma demanda diante do juiz. O juiz tem autoridade, sim ou não, irmãos? Sim, o juiz tem autoridade, irmãos. Aí eu estou com uma demanda diante do juiz e eu digo para o juiz assim: juiz, se tu podes, me perdoa e eu prometo que eu não vou mais praticar esse crime ou esse delito. Eu estou crendo que ele pode? Não, porque o juiz pode. Ou não pode, irmão? Pode. O juiz pode perdoar qualquer situação, qualquer crime, qualquer delito. É lógico que ele não faz por conta dos autos. Mas se ele quiser, ele pode ou não? Pode, porque ele tem autoridade. Então ele estava dizendo para Jesus, ele não estava crendo que Jesus podia. Por quê? Porque isso foi uma cadeia de eventos. Qual que era a primeira cadeia de eventos? Primeiro, que desde criança ele sofria com aquilo. Desde criança ele passava por aquilo. O filho dele, ruim, já estava calejado, já estava acostumado com aquilo. Já estava quase aceitando que não tinha jeito. Aí depois os discípulos não puderam expulsar. A fé foi lá embaixo ainda. Aí ele disse para Jesus: se tu podes fazer alguma coisa. Mas o que Jesus respondeu? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Se tu podes crer, irmão, Deus pode. E nós cremos que Deus pode? Deus pode. E nós confiamos que Ele pode? Queridos, somos tentados a não crer que Ele pode. Às vezes damos desculpa, ou às vezes aceitamos a dor como que se fosse algo nosso já. Eu já estou acostumado com isso. Não, irmão. Não se acostume com o sofrimento. Não se acostume com a dor. Não se acostume com o sofrimento. Não se acostume com a dor. Creia que Deus pode mudar o quadro. Creia, irmãos. Confie na palavra do Senhor. Aí, queridos, nesse mesmo texto, Deus dá chaves para sermos livres desta tentação. Qual que é a chave? Fé, creia, oração e jejum. Irmão, quando você tem hábito, cria o hábito de orar. Irmão, a oração é aonde você exercita a tua fé diariamente. Quem ora diariamente, exercita a sua fé diariamente. Irmãos, eu faço listas de oração. O que eu quero, a minha esposa sabe. Eu quero tal coisa, eu vou e escrevo. Eu preciso de tal coisa, eu vou e escrevo. Eu preciso de tal porta, eu vou e escrevo. Eu preciso de... Irmão, vocês aqui têm um caderno de oração lá em casa, que tem o nome de vocês tudinho. Vocês acreditam nisso, irmão? E eu coloco o nome de vocês lá e vou orando. Porque é minha lista. É minha lista de oração. E quando Deus começa a responder, eu vou riscando. Irmão, e rapidinho Deus responde. E eu vou exercitando a minha fé. Porque eu vou vendo Deus responder as orações. Eu vou exercitando a minha fé. Irmão, você quer exercitar a sua fé? Quer sair do meio da dúvida? Ore. Ore, fale com Jesus. E o jejum, irmão, ele fortalece o seu homem espiritual. Irmão, quem jejua tem mais facilidade de crer, irmão. Quem jejua tem mais facilidade de crer. Irmãos, Jesus disse para os seus discípulos
que eles não puderam expulsar, primeiro porque eles não tinham fé. Primeiro é a fé. Vamos ver, irmãos, se é isso mesmo. Alguém leia capítulo 17 de Mateus, é o mesmo texto, versículo 19 a 21. Mateus 17, 19 a 21. É o mesmo texto. Amém? Então, primeiro é a fé. Amém, irmãos? Satanás não sai aonde tem dúvida. Se você tem dúvida, Satanás não sai. Se você está com medo, Satanás não sai. Não sai, irmão. Ele fica lá. E por falta de oração e de jejum, coisas que os discípulos não faziam. Os discípulos não oravam e os discípulos não jejuavam. Quem fazia isso era Jesus. Mas uma vez questionaram Jesus, porque os discípulos dele não oravam e não jejuavam como os discípulos de João. Jesus disse assim: enquanto eu estou aqui, eu estou orando e jejuando por eles. Amém? Mas quando eu for, aí eles vão ter que orar e vão ter que jejuar. Amém, irmãos? Jesus não está mais conosco fisicamente, irmãos. Então agora nós precisamos orar e jejuar. Para quê? Para que a nossa fé seja aumentada e demônios não nos resistam. Amados, agora eu disse semana passada a questão de verbalizar a dúvida. Amém? Quem lembra que eu disse isso? Irmão, a dúvida vem na minha mente? Ela pode vir. Ela pode vir. Eu posso duvidar na minha mente. Amém, queridos? O que eu não posso fazer é verbalizar isso. Porque enquanto ela está na minha mente, eu posso usar o antídoto da palavra e lutar contra essa dúvida. Irmãos, então eu não posso verbalizar. Porque quando eu verbalizo a minha dúvida, eu estou sendo incrédulo. Irmãos, não verbalize. Enquanto a dúvida está na sua mente, lute com ela. Deus abençoe, irmã Agatha. Agora, a fé é o contrário. Enquanto a dúvida, eu tenho que lutar contra ela dentro de mim, usando a palavra, a fé é o contrário. Eu devo verbalizar a fé. Amém, irmãos? A dúvida eu luto dentro de mim contra ela e não verbalizo. Mas a fé eu preciso verbalizar. Olha o que Jesus disse. Capítulo que o nosso irmão pastor Nilson leu. Capítulo 17 de Mateus, versículo 20. Se tiverdes fé como grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Se eu tenho fé, eu preciso verbalizá-la. Se eu quero que a minha fé seja aumentada, eu preciso verbalizá-la. Isso é tão fato que quando Jesus disse a Pedro, capítulo 5 de Lucas: volta ao mar alto e vamos pescar. O que é que Pedro disse? Segundo a tua palavra, eu lançarei a minha rede. Ele verbalizou, irmão? Sim ou não? Sim. Verbalize a sua fé, irmão. Diga aquilo que você crê. Fale aquilo que você crê, irmão. Não guarde no seu coração. Verbalize aquilo que você crê. Verbalize. O centurião que foi até Jesus para pedir a cura do seu criado, Jesus disse: eu vou lá na sua casa. O centurião: não, mestre, não faz isso não, eu sou homem. Olha capítulo 8, versículo 9: pois também sou homem sob autoridade, ou seja, estou debaixo de autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, ou seja, tem homens que estão debaixo das minhas palavras. Eu digo a este: vai, e ele vai. Ao outro: vem, e ele vem. Ao meu criado: faz isso, e ele faz. Aí Jesus ficou maravilhado com o que aquele homem disse. Aquele homem disse: Senhor, não precisa você ir lá não. Manda só uma palavra.
capítulo 8, versículo 8, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. O que é isso? Verbalizar a fé. Verbalizar a fé. Irmãos, se você crer que Deus está respondendo às suas orações, verbalize. Irmãos, no momento da oração é a hora de você declarar, irmão, aquilo que você crê. Senhor, eu creio que o Senhor vai me curar. Eu creio que o Senhor já me curou. Eu creio que a porta já está aberta. Irmão, verbalize. Verbalize aquilo que você crê. Queridos, e Jesus, ele nos ensina a verbalizar. E é interessante, queridos, que mesmo quando o milagre, mas antes de falar do milagre, outra coisa que faz com que a nossa fé seja roubada, coisas externas, e coisas externas acontecem o tempo todo. O tempo todo, irmão, acontece coisas externas. Olha, vamos ler Mateus capítulo 14, versículo 28 a 31. Quem quiser ler, pode ler. Mateus 14, versículo 28 a 31. Pode ler, irmãos. Amém. Irmãos, olha aí, irmãos, que coisa tremenda. Pedro quis provar daquilo que Jesus estava vivendo. Irmãos, Deus, Ele quer que seus filhos provem aquilo que Ele vive. Ele quer, irmãos. Pedro quis provar. Senhor, se é Tu, me manda aí ter contigo. Irmãos, a Bíblia diz em Salmos, capítulo 34, fazei prova de mim. Devemos fazer prova de Deus. Preste bem atenção. Não é tentar a Deus. Amém, irmãos? Tentar é uma coisa. Provar é outra. O que é tentar? Tentar. Eu vou passar no meio daquele tiroteio. Não vai me acontecer nada. Eu estou tentando a Deus. Amém? Agora, se está acontecendo um tiroteio e você precisa de livramento, você vai orar e vai clamar por segurança. O que Deus vai fazer? Vai te guardar. Senhor, se Tu estás comigo, me guarda. Não permita que nada me aconteça. Isso é fazer prova. Agora, tentar é outra coisa. Então, Cristo estava andando por cima das águas. E eles estavam com medo, achando que era até um fantasma. E Pedro quis provar se era Jesus. Se é o Senhor, me manda ir ter contigo. Irmão, Deus quer que você viva aquilo que Ele vive, que Ele viveu. Cristo quer que você viva aquilo que Ele viveu. Aí, queridos, Ele começa a andar sobre o mar. Mas as lutas, o vento, a tempestade, a dificuldade não parou. Pedro então sentiu o vento forte. O vento assustou Pedro. De repente Pedro percebeu que ele estava no olho do furacão. E ele esqueceu que ele estava andando debaixo de uma palavra. Por quê? Porque ele olhou o que estava de fora. Coisas externas que tentam roubar nossa fé. Mas sabe o que é maravilhoso? Isso daqui é tremendo. Diz o texto que ele começou a afundar. Irmão, e começando a ir para o fundo. Queridos, olha como a fé, ela não acaba de uma vez. Irmão, se você está com fé, a fé não faz assim, acabou. A fé, ela vai diminuindo até ficar no nível zero. Então eu estou com a fé assim, aí começa a vir o vento, a luta, a dificuldade, a minha fé vai caindo. Ela não vai daqui para cá, não, ela vai caindo, até chegar um ponto que eu estou cético, incrédulo. E tanto é verdade, se você está andando por cima da água, amém? Numa situação inusitada, você está andando por cima da água. Se você começar a afundar, você afunda rápido ou devagar? Como é que afunda na água? É rápido, irmão. Você não está numa areia movediça ou num charco de lodo que você vai ali devagarzinho até tampar tudo. Não, irmão. É água. Afundou,
já afunda, mas diz o texto que ele começou a afundar. Por quê? Porque ele começou a duvidar. E quando nós começamos a duvidar, vem a luta, vem a dificuldade, vem os problemas. É igual, eu já ouvi muitos testemunhos e é verdade. A minha vida estava indo bem, mas aí quando eu aceitei Jesus, aí começou a desgraça toda. Quem já ouviu isso aí? É verdade, irmão. Peraí, você aceitou Jesus e aconteceu desgraça, o problema? É porque a sua fé está à prova. Você disse que agora crê em Jesus, então a sua fé vai ser provada. Rapaz, eu estava indo bem, aí de repente a luta começou. Uma vez, irmão, eu não estou dizendo isso para vocês não orar, tá? Não estou dizendo isso para vocês não orar. Eu estava em casa e eu já tive algumas visões, mas tem visão que é... visão de olho aberto é quase nunca. Eu estava em casa, tinha acabado de chegar do serviço, aí eu olhei para a janela do quarto, aí eu vi 2 escorpião bem grandão, irmão, mas grandão mesmo, bem grandão. E eles tinham 2 cores, como se estivesse camuflado. Aí eu fiquei olhando para aquilo, falei assim, meu Deus do céu, o que é isso? Fiquei olhando, até que aquilo sumiu. E eu estava acordado de olho aberto. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, estava trabalhando à noite, naquela ocasião. Aí eu agitei a Isabel e falei assim, Paixão, vamos orar porque eu vi um negócio aqui, hein? Vamos orar, vamos entrar em oração. Eu vi um negócio aqui e não vamos deixar barato não. Aí o que aconteceu? Eu comecei a orar, chamei uns irmãos para orar e começamos a orar na igreja. Eu estava pastoreando o Parque Munhoz naquela ocasião e estava orando das 4 às 5. Uns jovens, Deus começou a preparar uns jovens e começamos a ir lá para a igreja, abrir a igreja e orávamos das 4 às 5. Começamos a orar. E eu falei assim, eu não vou só orar não, vou jejuar que eu vou matar esse satanás no ninho, né? Comecei a orar e jejuar. Vou fazer uma pergunta. A luta, ela deixou de vir ou ela veio? Ela veio. Ah, mas eu tô orando, tô jejuando, irmão. A luta veio. Irmão, mas eu passei uma tribulação. Tava indo trabalhar, foi no ano de 2013. Tava chegando na firma. Bati a moto, deu sabe aquele giro da Ana dos Santos? Foi o que eu dei. Caí lá do outro lado. Quebrei o calcanhar, dói até hoje, tá, irmão? Aí fiquei com a perna engessada. Aí o meu filho, Lucas, uma bactéria, foi, né, Paixão? Na mesma semana, uma bactéria pegou no pé dele, foi no pé? No calcanhar, ó. Quebrei o calcanhar. Meu filho pegou uma bactéria no calcanhar. Irmão, o pé dele ficou desse tamanho, assim, desse tamanho. Aí nós fomos fazer nós fomos fazer a chapa, deve ter a chapa até hoje. Você olha na chapa, tem uma caveira dentro da chapa. Uma caveira. Quem é que tava lá na foto, irmão? Aí eu precisava ir lá no hospital, que o meu filho era de menor, minha esposa tinha que ficar 24 horas lá com ele. Eu em casa de perna levantada, minha esposa 24 horas no hospital. E a dificuldade, aí minha esposa, eu tive que ir lá pro hospital e falei assim, vou pegar o carro. Quando eu fui pegar o carro, eu olhei, irmão, tinha pulado para fora o selo do motor, pulou para fora o selo do motor, o óleo correu tudinho. Aí eu falei assim, agora eu não vou poder ir de carro. E com o pé engessado, tá, irmão? Aí eu liguei pro pastor Nilton, pastor, me empresta o seu carro aí que eu vou fazer uma correria. Aí ele emprestou, aí o carro ficou lá. Fiz a correria. O vizinho, irmão, foi guardar o carro dele, estacionou bonitinho, foi abrir a porta. O carro dele não saiu, desceu, deu uma pioleta, bateu na minha garagem, entrou com porta e tudo, amassou o carro que estava parado lá dentro. Irmão, tudo assim, ó, na mesma semana, assim, foi tipo assim, uma atrás da outra. Agora, o que eu quero dizer com isso? Irmãos, isso é para tirar a sua fé
Sim ou não? Sim, as lutas vêm para tirar a sua fé. Mas aí você entende diferente. Por quê? Porque você sabe que se trata de uma guerra espiritual. E nessa batalha você está atingindo o reino espiritual. Porque Satanás não se levanta contra a sua vida à toa. Irmão, Satanás não se levanta contra você sem causa. Se você está enfrentando uma batalha espiritual, uma guerra espiritual, você está passando por um sofrimento, não tenha medo. Isso é porque Deus tem algo grande para te dar. É só você continuar, Não pare, continua. Continua olhando para Jesus, continua crendo. Eu vou continuar andando sobre as águas, porque Deus me deu uma palavra. E aquilo passou, e tantas lutas que vêm e passa. Irmão, entenda isso. Assim como a chuva, a tempestade não é para sempre, as lutas também, irmãos, não são para sempre. Elas vêm, mas elas passam. Confia, continua firme na palavra. Irmãos, já para encerrar essa parte, há algo interessante aqui. Marcos capítulo 6, abre aí. Marcos capítulo 6, versículo 44. Olha só o que diz. Marcos 6, 44. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Então o texto está falando da multiplicação dos pães. Aí o versículo 45, Jesus obrigou os seus discípulos a subir o barco e a passar adiante para outra banda. Irmãos, olha só o que está acontecendo. Acabou de acontecer o milagre da multiplicação dos pães. Jesus chama os seus discípulos e diz: eu quero vocês do outro lado, na outra banda. Não quero vocês aqui comigo, mas vocês vão entender o porquê. Aí, sobrevindo à tarde, versículo 47, estava o barco no meio do mar e ele estava sozinho em terra. Versículo 48, e vendo que se fadigava de remar, porque o vento lhe era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Então, os discípulos não conseguiram chegar do outro lado, porque o vento não deixava. Eles estavam por horas remando. Aí Jesus, andando por cima do mar, eles viram, ficaram perturbados. Aí o versículo 51 diz: e subiu para o barco para estar com eles. Capítulo 6, versículo 51. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados. Diga comigo: um grande milagre também me traz dúvida. Irmãos, é incrível. Um grande milagre também traz dúvida. Tem coisa que é tão extraordinária, é tão grande, que você fala: não, isso não aconteceu. Isso não aconteceu, é mentira. Isso não aconteceu. Não pode, não, isso não tem como. E qual foi o grande milagre? A multiplicação dos pães. Os discípulos ficaram com o coração endurecido, não creram no que aconteceu. E o texto a seguir explica porque Jesus não quer ficar com incrédulos ao seu lado. Amém, irmãos? Jesus, olha, vocês estão com o coração duro, vocês não estão crendo no que aconteceu, é eu que estou conjecturando. Jesus, sai daqui, vai para o outro lado. Vocês estão cheios de dúvida aí, estão com o coração duro, vai para o outro lado. Quem está falando sou eu, tá? É eu que estou falando. O que aconteceu? A incredulidade gera consequências. O vento veio contra eles. Porque quando a gente está incrédulo, nada nos favorece. Quando você está incrédulo, você está dizendo ao diabo: pode vir que a porta está aberta. Pode entrar que aqui você tem espaço. O vento veio contra eles. Aí Jesus entrou no barco, o vento acalmou, eles ficaram maravilhados. Aí o versículo 52, se alguém quiser ler, pode ler. Marcos 6, 52. Irmãos, os discípulos não entenderam o que aconteceu.
Como é que pode aqueles pãezinhos saciar esse povo todo? O que aconteceu? O que aconteceu? O coração deles estava duro. Irmão, quando milagres grandes acontecem, às vezes a gente fica cético. Não pode ser isso. Não tem sentido. Não tem sentido. O que aconteceu não tem sentido. Mas milagre, irmão, não é para explicar. Não dá para explicar milagre. A gente vive milagre. A gente crê que Deus faz milagre. Não se explica, não sei como que aconteceu, eu só sei que aconteceu. Deus fez mais de uma vez esse mesmo milagre. Agora, para encerrar, olha um texto parecido que está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 15, que fala da viúva de Serepta de Sidom. É parecido com esse texto, irmão, mas só para você entender como a gente peca diante do milagre. Olha o que diz, versículo 15, que fala quando Deus deu a ordem para a viúva sustentar Elias. Elias disse para ela, o versículo 13, melhor dizendo, não temas, faz conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno, traz para fora e depois fará para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então, o profeta Elias profetizou sobre a viúva fez conforme a palavra, versículo 15, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Versículo 16, a farinha não acabou e o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falava pelo ministério de Elias. Amém? Até aqui tudo bem? Aí aconteceu algo. Depois dessas coisas, versículo 17, do capítulo 17, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nenhum fôlego ficou. O menino perdeu a vida. Então ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matar meu filho? Irmão, a viúva tacou a culpa da morte do filho em quem? Elias. Irmão, agora vamos refletir. Em qual momento Deus quis matar este rapaz? Em qual momento? Momento nenhum. Se Deus quisesse que eles morressem, Deus não levava Elias para lá, ou levava? Não levava. Ela mesma já tinha dito, eu vou comer e vou morrer. Eu e meu filho vou comer e vou morrer. Mas aí, ela está dizendo que a morte do filho dela é culpa de Elias. Por quê? Porque ele é um homem santo e ela é pecadora. Agora o filho dela morreu, por quê? Porque ele é santo e ela é pecadora. Elias então pegou o menino, levou para cima, para o quarto, orou sobre ele e Deus ressuscitou o filho. Aí, versículo 22, e o Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele. E Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe e disse Elias, vês aqui, teu filho vive. Então Elias orou, Deus ressuscitou, ele entregou o rapaz vivo. Aí o versículo 24 revela como é que estava o coração da mulher. Então disse a mulher a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus. É justo essa fala aqui, irmão? É justo? Nisto eu conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Irmão, onde já se viu, precisou Deus matar o filho daquela mulher para ela crer que a palavra de Deus dita pela boca do profeta era de Deus. Irmão, a incredulidade faz isso. Ela abre a porta para o juízo. Eu quero acreditar que aconteceu assim. Eu quero acreditar, tá? É eu que estou pensando.
fez a comida hoje, comeu Elias, comeu ela, comeu o filho dela. Aí ela olhava, vamos ver se amanhã vai ter. É eu que estou pensando. Aí no outro dia fazia, vamos ver se amanhã vai ter. Aí passava um mês, fazia, quero ver se amanhã vai ter. Irmão, acredito que Deus ficou irritado com esse negócio aí, irmão. É eu que estou pensando. Essa mulher, eu tô sustentando ela já o ano todinho e ela tá achando que talvez não tenha amanhã. Quem está dizendo sou eu, tá, irmão? Eu que estou pensando. Deus permitiu que o filho dela veio a morrer. Depois que o filho dela ressuscitou, ela disse: agora eu sei que tu é homem de Deus. Agora eu sei que a palavra na tua boca é verdade. Irmão, não dê lugar para dúvida, porque a incredulidade traz juízo contra nós. Toda vez que deixamos de crer, nós estamos dizendo para Deus: eu sou passivo de sofrer dano. E Satanás, irmão, ele não vai perdoar, não. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Fique com essa palavra, que o Espírito Santo continue falando em cada coração.